Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Atos 20, a partir do versículo 7. Nós vamos fazer a leitura do 7 ao 12. Você vai acompanhar aqui, todo mundo vai ler junto aqui. Eu gosto de ler junto, eu gosto que fique bem fixado na mente, no coração. E quando você sair daqui, você vai colocar em prática, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Todo mundo aí? Está aqui já, né? Então você fica tranquilo que vai dar certo. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. E continuou falando até, irmãos, até, fixe isso aí. Paulo estava cheio de Deus, cheio da unção, a sua homilética estava, olha, equipada com várias informações. E ele está falando, por que ele está falando? Ele queria o quê? Partir no dia seguinte. Então ele está ali, visitando ali os irmãos, e está pregando, ministrando, falando. Vamos ver o que vai acontecer? Versículo 8. Havia o quê? Vamos lá? Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado o quê? Grave aí esse nome, Eutico. Você já conheceu um Eutico? Você já conheceu? De repente passou esse Eutico aí, que eu já fui um desses, Eutico. Vamos lá. Um jovem chamado que? Eutico, que estava sentado adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava o quê? Morto. 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. Olha só, irmãos, Paulo trouxe a mensagem até meia-noite, o menino caiu, ressuscitou, depois ele continuou a pregar. Paulo era violento na mensagem, continuou a ministrar até o amanhecer. Aconteceu uma vigília poderosa ali naquele ambiente. Vamos lá, igreja, versículo 12. E levaram vivos o jovem, que muito os consolou. Eu gostaria que a irmã voltasse, por gentileza. Volta para mim no versículo de número 8. 8. Havia muitas candeias. Candeias era o quê, gente? Candeias era tipo o quê? Lampiões, né? Com velas, né? Que naquela época não tinha a luz da CEMIG. Então ela era feita através de lampião, era velas, e aquilo iluminava aquele ambiente. Versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico estava numa o quê? Janela. Irmãos, vamos orar. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar com a gente nessa noite através dessa mensagem. Deus, em nome de Jesus. Repita assim com o pastor nessa noite, igreja. Eu creio que a palavra de Deus tem poder para transformar a minha mente e para edificar o meu coração. Repita com o pastor: para transformar. Coloca assim a sua mão na sua mente: a minha mente e o meu coração. Diga agora: eu nunca mais serei o mesmo depois dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca mais, querido. A minha mente, meu coração é tomado pelo poder do Senhor. As nossas mentes é um campo de batalha.
Correto? A nossa mente é um campo de batalha violento. É travado todo dia na nossa mente situações. Por isso que nós temos que abençoar a nossa mente e o nosso coração. E a nossa mente ela é transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Chama a sua atenção, então, irmãos, para esse texto. Eu comecei a falar sobre a apatia. A apatia é algo que muitas das vezes acontece na nossa vida. Em algum momento, de repente, você está passando ou já passou por esse processo. E nessa mensagem eu descobri algo muito importante que a gente pode trazer para uma aplicação para a nossa vida com o Senhor. A apatia é um problema que todos nós estamos sujeitos a passar, todos nós. Todos nós, em algum momento, como eu tenho afirmado. Esse texto, no versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Como eu falei, e claramente aqui na leitura do Evangelho de Atos, a gente já vai descobrindo que Paulo estava empolgado com a mensagem. Paulo estava cheio da presença do Senhor, e naquele momento, como ele já ia viajar no dia seguinte, então havia um movimento, um grupo muito expressivo, ouvindo a ministração de Paulo. E de repente, a Bíblia diz que à meia-noite acontece algo. Diz lá no versículo de número 8, vamos lá. Havia muitas candeias e o piso superior onde estávamos reunidos, versículo 9. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Irmãos, quando eu olhei para esse texto, falei, um jovem sentado numa janela. Irmãos, com todo respeito, janela é lugar para se sentar? De forma alguma. Ainda mais naquele tempo, que não tinha muro, não tinha segurança, era uma janela e logo atrás era o terceiro andar, a Bíblia diz que ele caiu. Uma distração de repente, um sono à meia-noite, por certo, cansado, e de repente vem aquele sono, mas aquele jovem, preste bem atenção, ele não viu a dimensão do perigo que estava diante dele. Quando Paulo começou a pregar, e com certeza Paulo pregava de uma forma eloquente, e as pessoas tinham fome de ouvir o que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. Paulo, em nome do Senhor, estava plantando igreja, curando, libertando, e Paulo tinha, com certeza, aquela eloquência de falar, e de repente aquele jovem senta numa janela, e acontece que ele cai, a Bíblia vai dizer, e que no terceiro andar, ele cai no terceiro andar, e até aquele momento ele morre. Eu vejo, irmãos, que nesse momento, quando ele senta numa janela, há uma distração. E eu gostaria de falar a respeito das distrações que muitas das vezes pode nos tornar apático ou pode nos trazer uma apatia. E naquilo que nós estamos aqui nessa noite, apatia espiritual. Porque Paulo, ele estava trazendo mensagem naquele momento, onde todos, por mais que já era meia-noite, mas todos estavam atentos àquilo que o Espírito Santo estava falando através da boca de Paulo. E a gente sabe muito bem, quando tem alguém ministrando, a gente quer aprender, a gente quer se alimentar, mas quando a apatia chega e as distrações chegam, nós vamos muitas das vezes perdendo o nosso foco. Preste bem atenção. Isso é algo muito presente hoje na nossa vida. Situações que às vezes nós passamos na nossa vida, seja na nossa vida particular, pessoal, e não tem como eu viver uma vida pessoal particular sem inserir a presença do Espírito Santo nos momentos da nossa vida. Em cada momento
da nossa história. Deus não quer apenas uma parte do seu ser, Ele quer ser o Senhor do seu ser, Ele quer ser o dono da sua história. Por certo, em algum momento, você já vivenciou algo que eu estou falando, uma apatia espiritual. Por exemplo, você canta, você muitas das vezes, quando eu comecei a falar, você recebe uma ministração, mas para você muitas das vezes tanto fez, tanto faz. Você não vibra mais com aquilo que antigamente você glorificava. Você não sente mais a presença do Senhor como antigamente você sentia. Sabe por quê? Houve apatia, houve uma distração, e aí entrou uma frieza espiritual. Não quero dizer, irmãos, que isso não acontece, isso acontece realmente. O que eu estou falando não é algo que está longe, isso é algo muito perto. Agora, para que você deixe isso acontecer, aí a decisão é sua. Muitas das vezes nós estamos abatidos, muitas das vezes nós estamos desanimados até em algum momento, mas quando Deus começa a bradar uma palavra para você, eu não posso deixar de acreditar que Deus está usando a boca de um profeta, Deus está usando a boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para te abençoar. Naquele momento, quem estava sendo o porta-voz de Deus naquele lugar? Era Paulo. E Paulo pregando, falando, e de repente, à meia-noite, ele dá um cochilo na janela e ele cai. E a obra de Deus é completa, nada fica pela metade. Paulo não ia embora com aquela consciência. Poxa, mas eu preguei tanto, Deus podia... Não, Deus ainda glorificou mais ainda o nome do Senhor naquele lugar, através da vida de Paulo. Porque aquele jovem foi o quê? Ressuscitado. Veja só, amados irmãos, vamos ver aqui o que diz no versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante um prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Muitas das vezes, a apatia ela vem quando nós somos vencidos por alguma coisa, que a gente pode colocar aí um nome. Algo que vai trazendo o quê? Um distanciamento, que vai nos levando, às vezes, para um ambiente que não é um ambiente saudável para que você possa estar. Nós vamos sendo levados por situações e situações que, numa situação, aquele jovem caiu e morreu. A apatia espiritual, ela às vezes traz uma consequência tão grande que ela pode não só deixar você cair, mas também pode te levar à morte. Pode te levar à morte também, como muitas das vezes acontece. Alguém que você conheceu, que estava uma bênção e de repente aconteceu alguma coisa na vida dele espiritualmente, e aconteceu aquele marasmo, ele já não está mais vibrando, ele já não está mais participando, já está começando a haver um distanciamento. Nós precisamos entender algo muito claro: o diabo ele é sujo e vem com os questionamentos, vem com as ideias dele, e se nós dermos crédito, nós vamos deixar a apatia espiritual tomar conta da nossa vida. E eu vim aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para trazer essa palavra para você, para que você não permita que a apatia espiritual, se tem alguém passando por um processo, nessa noite eu quero declarar libertação sobre a sua vida, pelo poder dessa palavra. Pelo poder dessa palavra. O diabo ele é muito sujo, irmãos. Ele não quer ver você fluindo nos dons, ele não quer ver você crescendo, ele não quer ver você trabalhando na obra do Senhor. É isso que ele não quer, porque quando você começa a trabalhar na obra do Senhor, quando você começa a falar do amor de Jesus, ele vai se levantar querendo colocar situações para nos desanimar, para gerar às vezes algumas situações, para querer tentar nos afrontar. Mas se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós somos famintos da palavra, da presença, da unção dele sobre a nossa vida. Interessante, amados irmãos, eu percebo isso muito claro. Deus, quando começa a levantar homens, mulheres, jovens, como canal, como instrumento dele, irmãos, o diabo ele vai fazer de tudo. Bobo é aquele que cai no conto de Satanás, dizendo: não vou mexer com isso mais não. Não, irmãos,
é porque Deus está te levantando como um homem, como uma mulher de Deus, que vai saquear o inferno para a glória do nome do Senhor. A apatia muitas das vezes nos leva a você orar, ou você receber a oração, mas você não crê que Deus está realmente ouvindo. Você pede, bate a porta, mas não crê que realmente será respondido. Você canta louvores, bate palmas, levanta as mãos, participa da adoração, mas você não percebe a glória de Deus. Você não percebe o fluir do Espírito, você não percebe você não vê o jorrar de Deus. O culto, muitas das vezes, quando nós estamos com apatia, se torna-se mecânico, não é algo vibrante. Mas eu gostaria de te dizer nessa noite, meu irmão amado, numa noite de louvor, de adoração, mas também com a ministração da palavra. Eu não sei como é que tem sido os seus dias, eu não sei o processo que você está vivendo, mas eu gostaria que nessa noite você saia daqui encorajado a não dar ouvidos aos questionamentos que muitas vezes Satanás tem soprado, dizendo: para que isso? Quantas das vezes, amados, nós somos afrontados? Às vezes pessoas tentam nos afrontar, tentam nos desanimar, mas não permita, porque o Deus que começou a grande obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Um dos questionamentos que Satanás traz no coração de muitos crentes, e aí eu gostaria de estar destacando Hebreus 10, se você puder abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10. Versículo 24. Hebreus 10, 24. Amém? Eu quero dizer que nessa noite, meu irmão amado, através da palavra do Senhor, o seu coração está sendo renovado. Você crê nessa palavra que o pastor está trazendo? Olha que esse texto de Hebreus capítulo 10 está dizendo no versículo 23. Guardemos firme o quê? A confissão da esperança, sem o quê? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Ele fez a promessa sobre a sua vida, alguém tem promessa aí? Alguém tem promessa, irmãos? Deixa eu te falar, essa promessa que você tem, ela vai se cumprir, porque se foi Deus que fez essa promessa, ela vai se cumprir no tempo dele, mas eu quero te dizer que ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A promessa que Deus fez, enviar o seu filho, ele veio a esse mundo. Mas o filho fez a promessa, e qual foi a promessa? Que ele vai vir. E ele não mente. E se você tem promessa sobre a sua vida em alguma área específica, ela vai se cumprir. Agora o que diz no versículo 25? Não deixemos o quê? De congregar-nos. Esse negócio de igreja, isso aí já foi, isso já era, eu já ouvi isso.
Então, depois da pandemia, então, agora eu vou na internet, pastor. E lá eu assisto meu culto. Não que eu sou contra, não, irmãos. Eu vou para a minha internet, eu assisto lá, nossa, tem tanta pregação boa, né? Eu vi, não, o que mais eu ouço. Nossa, pastor, sabe aquele pastor? Sei, irmão, aquele pastor é uma benção. Você conhece a vida dele? Você sabe onde ele mora? Ah, não, ele deve... Está entendendo? É o que mais a gente vê aí. Quantos, de repente você conhece alguém? A Bíblia é clara, a Bíblia mente? A Bíblia ela não mente. Olha o que ela está dizendo aqui. Olha que isso pode trazer às vezes uma apatia espiritual. Sabe por quê? É uma promessa no versículo de número 25. Preste bem atenção. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de quê? De alguns. Vírgula. Ainda continua o texto. Antes, façamos o quê? A admoestação, tanto mais quanto vede, porque o dia aí, na minha tradução e na sua, está o quê? Maiúsculo. Tem algum ponto? Não tem. É letra maiúscula. Esse dia aí está se referindo, sabe o quê? À volta de Jesus. Então, enquanto, querido, estamos aqui, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos congregar-nos, nós precisamos estimular uns aos outros, porque muitas das vezes a apatia, ela começa a vir sobre nós, a apatia espiritual, que nós vamos o quê? Deixando as coisas de lado, vamos nos esfriando espiritualmente, aí o inimigo começa a vir em questionamento, você vai fazer o que lá? Ah, não vai não, fazer o quê? Ih, esse negócio de oração, escola dominical, ih, deixa isso de lado, aí começa o inimigo trabalhando. Quando você vê, meu irmão amado, você está frio na fé, e aí Jesus volta e você fica. E você quer ficar? Hein? Você quer ficar? Eu quero ir. Eu quero ir. Preste bem atenção, igreja. Não vos deixeis de congregar. Há uma recomendação da parte do Senhor, que é de costume de alguém. Sempre vai ter alguém que vai ser contra. Irmãos, o que mais me chateia hoje, que eu vejo pelas redes sociais, as pessoas falando mal da igreja. E parece que isso é bacana. Pastor falando mal, isso é bacana. Irmãos, estão dando brecha para Satanás. Quantas rodinhas que às vezes eu vejo a pessoa falando mal da igreja. Irmãos, isso é dar crédito à falácia de Satanás. Em nome de Jesus, vamos falar aquilo que a igreja é de fato. Ela é a noiva do Senhor, ela foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ela não é perfeita, porque nós estamos aqui, mas o Senhor vem buscar a sua noiva. Quantas pessoas, irmãos, se revoltam contra a igreja? Não, porque nada, irmãos. Nós precisamos, e aí eu quero despertar você, ter esse entendimento claro. A apatia espiritual, ela vem, irmãos, e de repente vem uma conversinha aqui, uma situaçãozinha ali, e de repente você começa a dar ouvido a Satanás, e daqui a pouco você não participa, você não vem, você fica vivendo de uma forma totalmente fria, e no corpo, querido, nós precisamos estar o quê? Juntos. Eutico não aguentou, irmãos, ele caiu, e a queda, ela procede da morte. Paulo, cheio da unção do Senhor, ele vai até o encontro daquele moço depois que ele cai, e aquele moço o quê? Vamos lá? Volta para mim, por gentileza, Atos capítulo 20. Atos 20, pode pular para o versículo 10. Obrigado, minha irmã. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz, e o abraçou. O que ele faz? Ele vai abraçar. Ele vai abraçar. E estava ali naquele momento, ele estava o quê? Estava vivo? Não. Ele estava morto. Mas diz, irmãos, que ele abraça aquele rapaz, ele diz, não fique alarmado. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Paulo, querido, ele tinha convicção clara que aquela situação, que aquele jovem estava passando naquele momento, e caiu, mas a presença do Senhor que estava na vida de Paulo, faz agora aquele homem, aquele jovem, se ressuscitar. Diz, irmãos, naquele momento, preste bem atenção, ele sobe novamente, parte o pão, come, e depois ele continua falando, Paulo continua pregando, até o quê? Até o amanhecer.
Às vezes a gente demora 5 minutos a mais. O pastor está pregando, não termina esse culto. Alguém já ouviu falar isso? O culto está demorando muito. De repente, irmãos, é o que Deus está trazendo naquele momento. O culto está demorando demais. De repente, começa a vir umas manifestações. Não que isso aconteça com você. É da apatia espiritual. Você não tem fome, irmãos. Você não tem desejo, muitas das vezes, de ver ali a palavra de Deus está sendo ministrada. Como eu preciso me alimentar nessa noite dessa mensagem. E a gente fica, às vezes, apático e queremos ir embora. Eu sei, irmãos, que são 8h30 ainda, tá? Eu pretendo até 9h terminar. Mas, irmãos, Paulo... E aí é o meu conforto, que ele continuou a pregar até pela manhã. Está ali escrito. Até o amanhecer ele foi pregando. Sabe por quê? Aquele grupo que estava com Paulo estava faminto. Deus continuava a usar. Os lábios de Paulo estavam famintos. Sabe que a maior crise que hoje eu vejo em muitas igrejas, irmãos? As pessoas estão apáticas. Você chama para orar, você chama, querido, para estudar a Bíblia, você vai no GC, irmãos, parece que você tem que carregar a pessoa. Em nome de Jesus eu quero profetizar libertação sobre a sua vida nesse lugar, meu irmão. Querido, como eu disse nessa noite, se você deseja o renovo do Senhor, vai chegar sobre o seu coração. É agora, irmãos. Em Lucas, o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas vai dizer lá, se você puder abrir aqui comigo, abra com o pastor Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Versículo 34. Eu falei que nós estaríamos ministrando sobre o que? Apatia e o que? Avivamento. Ok? Olha o que diz o versículo de número 34. Está todo mundo aí enxergando? Lá atrás o pessoal está enxergando? Vocês estão aí atrás? Está dando para ver? Todo mundo está vendo? Todo mundo? Faz assim. Então vamos ler comigo aqui, vamos lá? Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Próximo. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. 36. Estejam sempre o quê? E orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E está o quê? Está o que, igreja? Onde estão esses nessa noite? Onde estão esses nessa noite? Que independente do ciclo das estações, nós não vamos retroceder. Nós não vamos ser aqueles que diante de um momento, é só um momento, porque o avivamento chega sobre a sua vida. A Bíblia nos diz claramente, irmãos, aqui está nos remetendo para quem? Para quem? Para a volta de Jesus. Então, meu amado irmão, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Tudo. Apostasia, esfriamento espiritual está acontecendo. Apatia e tantas outras situações que nós estamos vendo. Mas tem aqui uma ferramenta importante para mim e para você, para que vocês estejam em oração, para que vocês escapem de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quem nos coloca de pé, querido, é a presença do Espírito Santo, é o conhecimento da palavra, é a verdade que nos liberta. Se você está com sono espiritual, nessa noite é a noite de você de ser despertado pelo poder da palavra do Senhor. Está claro para você, meu irmão? Isso é muito importante. E nós precisamos entender de uma forma muito séria, irmãos. Paulo disse naquele momento que aquele homem caiu e morreu.
E eu quero dizer para vocês, eu não sei a realidade de vocês, mas o Espírito Santo sonda o meu coração e sonda o coração dessa igreja nessa noite. Qual é a resposta que nós temos dado a tudo isso? Será que nós vamos deixar os questionamentos? Eutico, ele estava em um lugar que não era para estar, sentado em uma janela. Muitas das vezes, e aí eu posso colocar nome, ele estava sentado na janela. De repente você pode estar em algum lugar que pode te levar a uma queda. E essa queda pode te levar, sabe o quê? À morte. Então, nessa noite, meu irmão amado, em nome de Jesus Cristo, não permita que o sono, muitas das vezes, que tenta nos tirar, né, do foco, estou dizendo é o sono espiritual, possa te roubar aquilo que você tem mais precioso, que é a sua fé em Jesus.